Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Pedir para que vocês, se possível, pedir para que vocês fiquem um pouquinho mais próximo que vocês puderem. De preferência, se a gente puder ocupar as cadeiras do meio. Estrategicamente, nós não vamos nem ligar os monitores traseiros lá na parte de trás, para nós ficarmos todos juntos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. São todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nossa terça-feira, classe de conhecimento, estudo da palavra de Deus. Obrigado você que veio pelo seu esforço. E eu estou tão desejoso em compartilhar esta palavra com o maior número de pessoas que for possível, que eu vou pedir ali o Eli, esse louvor, essa adoração aí, deixa por mais 5 minutos, e eu vou convidar a todos os que desejarem, vamos orar por 5 minutos? Os que podem, vamos dobrar os nossos joelhos até que os demais chegam? Graças a Deus. Senhor, te adoramos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor da igreja, Deus forte e poderoso, Deus poderoso na guerra, Deus poderoso em batalha. O Senhor está em cima, o Senhor vê mais. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Obrigado pelas portas abertas da Tua casa. Obrigado por mais um dia, por mais uma noite, em oração, em culto, em adoração, Senhor. Nós nos acercamos, nos aproximamos da Tua palavra esta noite. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Imprime em nós o Teu caráter, meu Senhor. Manifesta em nós, se revele através de nós, como igreja, como povo Seu, como povo lavado e remido no Teu sangue, meu Senhor. Te dou graças por aqueles que já chegaram. Foi o Senhor quem os trouxe. Te peço por aqueles que estão a caminho e que ainda vão chegar. Que cheguem em paz, a tempo, em segurança, para também aprender da Tua palavra. Senhor, eu te peço por aqueles que gostariam muito de estar aqui, mas não podem. O Senhor sabe por quê. Alcança-os aonde eles estiverem agora com a Tua mão de misericórdia. E concede aos Teus filhos em um outro tempo a oportunidade de Te adorar, de Te louvar, de Te bendizer. Te peço por aqueles que vão acompanhar agora pela internet, meu Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube, meu Pai. Senhor, obrigado por aqueles que estão sendo alcançados pelas redes sociais, os que vão assistir agora, os que vão assistir depois. Senhor, guarda-os, que a Tua palavra também seja impressa neles, que a mesma atmosfera de conhecimento, entendimento, revelação, que envolver as nossas vidas nesta noite, alcance os Teus filhos também pelas redes sociais. Pai, continuamos pedindo pela vida do Teu servo, pastor Wagner, pastora Rose, pela Jennifer, pela Julie, pelo Nathan, pelo Casey, meu Pai. Guarda os Teus filhos nestes dias de descanso, refrigério, de renovo, físico, mental, emocional, espiritual, familiar. Como levar-te em paz, traga-os em paz também, meu Pai.
igreja nós cobrimos a nossa família pastoral em oração. Pai, obrigado por cada um dos teus filhos que chegaram esta noite. Recebe a nossa oração, recebe o nosso amor, recebe toda a nossa devoção, porque nós confiamos em Ti. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, meu Senhor, e são chamados segundo o seu propósito. Por isso Te adoramos, por isso Te louvamos, por isso Te bendizemos, por isso Te enaltecemos, meu Senhor. Concordamos esta noite que o nosso coração é como uma vasilha vazia. Enche com a Tua graça. Senhor, tira a secura do nosso coração e faz a nossa cabeça uma fonte de lágrimas aos Teus pés. Ah, meu Senhor, de fé em fé, de glória em glória, transformados por Tua palavra, meu Senhor. Por isso Te adoramos, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora sim, todos os que podem estar bem aqui na parte da frente, aqui das cadeiras, isto. Tome o seu assento aí. Nós estamos com a câmera hoje central aqui no meio. E os irmãos podem ter acesso pelas laterais. Os monitores lá na parte de trás permanecerão desligados para que a gente fique todos juntos aqui. Amém, meus irmãos? Obrigado por terem vindo, são todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós queremos também cumprimentar a todos os amigos e irmãos pela internet. Um abraço e um beijo dessa igreja, Cristo para as Nações. Nosso pastor Wagner da Costa, a pastora Rose, todos os que estão conectados conosco aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, encontre aí a sua Bíblia, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 1, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura esta noite, do versículo 1 até o versículo de número 7. Se você tem uma caneta, um rascunho, um papel, se você puder anotar, sublinhar, destacar os versículos, vai ser importantíssimo aí para a sua vida hoje. Esse é um conteúdo diferenciado, de altíssima maturidade cristã. Sabe quando o pai olha para o filho e diz assim, senta aqui um pouquinho, vamos falar sério. Então, o assunto de hoje precisa ser guardado, precisa ser ouvido, entendido, guardado, experimentado, vivido, colocado em prática. É um assunto muito alto, muito alto. Sabe quando você vai a um restaurante de altíssimo nível? Sabe quando você era só acostumado a comer ali um arrozinho com feijão e um ovozinho frito, o que não é desmerecendo, porque eu amo. Não é ruim não, gente. Quando chego em casa aos domingos, às vezes eu digo, amor, só arroz e ovo, faz aí que está valendo. Porque é muito bom. Mas quando você visita um lugar que você diz, uau, isso se come? Come. Meu Deus, é bom demais. Então eu quero que você ouça essa palavra. Aprenda, guarda, entenda e viva ela. Ok? Então vamos lá, vai ser bastante intenso. Se você tiver alguma dificuldade de pegar qualquer coisa agora, você depois pode retornar nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, e você pode fazer alguns apontamentos assistindo de novo a mensagem, tá? Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura?
creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Diga graças a Deus. Ok. A carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta de altíssimo nível, seriedade, comprometimento, base doutrinária, esclarecimento, direção, maturidade, estrutura. Todo homem e mulher que se relaciona com Deus através de uma vida nova precisa conhecer a carta que Paulo escreve aos Romanos. E o tom que se sobressai é o perdão dos pecados, a justificação, a regeneração, a reconciliação, a eleição, a adoção, o resgate de Deus, a demonstração do amor de Deus, o processo de salvação, que é o ponto determinante nesta nossa noite, especificamente sobre a questão de salvação. Eu, agora na parte da tarde, conversei com um dos professores, pastores, um dos professores que vem para a escola, para a nossa conferência bíblica em junho, pastor, doutor e mestre Eduardo Reis. E ele hoje é uma referência de profundidade na palavra de Deus. E parte da informação, do conteúdo que eu vou usar, é um conteúdo de conversação com ele, de discussão com ele, de entendimento com ele, que ele tem uma profundidade diferenciada das Escrituras. E na parte da tarde eu até brinquei com ele e falei: ô mestre, eu vou usar parte da nossa discussão do seu conteúdo sobre os princípios da salvação esta noite. Vou deixar registrado lá para todo mundo ficar sabendo. E ele disse: minha gratidão, faça isso. Então eu estou compartilhando do que temos e da linha de desenvolvimento que o doutor Eduardo desenvolveu. Então eu quero que você fique comigo, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia e faça todos os cheques que você puder, todas as anotações que você puder. Vamos começar na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Carta que Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendo que você abra a sua Bíblia e destaque aí na sua Bíblia, ok? Eu recomendo. Se você não tiver uma Bíblia, a Nilvânia vai projetar aqui nos telões, você pode ler pelos telões. Nós conseguimos uma versão atualizada, da Almeida Revisada Atualizada, que fica bem mais próximo da versão que você tem aí. Então, se você não tem a Bíblia, lê no telão e vou pedir ao Senhor que te dê uma memória poderosa para você nunca mais esquecer. Senão, na próxima vez, você arruma uma Bíblia. Glória a Jesus. E anota ali, tá bom? Vamos lá. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, esse é o detalhe que precisa ser levado em conta, e todo o vosso espírito, eu estou observando que essa versão revisada, eu vou até ler ela lá, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito. Cadê o meu do meio apagou? Voltou. Ok. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Veja só, nessa versão,
quando você lê o ponto e vírgula de qualquer expressão, significa que a expressão que vem depois vai explicar a anterior. Então veja o que o texto está dizendo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ponto e vírgula. Os três elementos que vêm depois, eles se somam. Eles não se individualizam, eles não se tornam um. Eles se tornam distintos. Eles se somam. Então fica assim: e todo o vosso espírito, mais a alma, mais o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus, Ele leva em altíssima consideração no processo de salvação esses três elementos que nos constroem, que nos compõem. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E no processo de salvação, aquela discussãozinha de, no passado, estereotipo ou externo ou exterior. Não, a salvação é pelo que você manifesta através do corpo. E o espírito denominacional, tradicional, religioso, fez uma leitura de que não importava o que você tinha por dentro, conquanto que do lado de fora você ficasse parecendo um santo. Né? Mesmo se você não perdoasse, mesmo que você fosse cheio de ira, de rancor, de mágoa e de ofensa, o importante era você se vestir bem do lado de fora. Houve também um tempo de discussão dizendo que tudo era o coração, ou que tudo era uma boa intenção. Não. A salvação de Deus, ela acontece, ela é processada em 3 níveis e em 3 tempos. Quando você entende isso, você amadurece e muito, você cresce e muito. Alguns são muito radicais na sua aparência religiosa, mas são vazios de Deus. Outros são muito espirituais, são muito dados ao seu relacionamento de espírito com o Espírito de Deus, mas são completamente derrotados no seu corpo. Outros são muito, pelo menos, bons espirituais e até equilibrados no corpo, mas são muito deficientes na sua alma, que tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua memória, tem a ver com o seu caráter propriamente dito, tem a ver com a influência de personalidade que ele sofre na sua alma. Uma vez nós ministramos aqui, algum tempo atrás, sobre possessão demoníaca e influência de demônios. Então, algumas pessoas, por exemplo, quando você entrega a sua vida a Jesus e você nasce de novo, eu já vou falar o que significa nascer de novo. Deixa eu só fazer um registro aqui. Irmão Jair, se o senhor estiver me ouvindo, só para registrar, o Eli também, esse monitor do meio não para aceso, viu? Só deixar esse registro, porque ele ajuda muito a gente. Deve ter algum problema aqui na alimentação desse monitor do meio. Não precisa mexer agora, mas é que quando os textos vêm ali, fica mais fácil para ler. Ok. Viu, irmão Jair? Ele fica oscilando. Ele apaga e volta. Ele apaga e volta. Não precisa mexer agora, não. Só para deixar informado aí, que às vezes a gente precisa dele e ele desaparece. Por enquanto, pode deixar assim. A salvação é em 3 tempos. Quando você nasce de novo, você tem todo um processo de transformação que precisa acontecer na sua alma, que tem um depósito de memória, de personalidade, de comportamento. E à medida que você vai passando pelo processo da transformação, vai ficando claro, vai ficando visível no seu corpo, que a sua alma está recebendo do Espírito de Deus, que agora está ativo no seu espírito, a influência que está transformando você. Por isso que o indivíduo pode sentir muita coisa de Deus. Ele pode ser muito tocado de Deus. E ele pode até nascer de novo em Deus. Mas isso não significa que a sua alma vai sofrer o mesmo impacto. Porque depende do quanto você permite que o caráter de Deus... Nascer de novo é receber o depósito do caráter de Deus, do Espírito de Deus, no nosso espírito.
E é o quanto você permite que isso transborde para a sua alma. É quanto a mentalidade, a personalidade, o comportamento, as atitudes de Deus habitem na sua alma. Vai haver uma transformação e vai ser conhecido no corpo. Nem todo mundo tem espiritualidade altamente avançada, nem todo mundo tem leitura de dons, ou dons de visão, ou dons de revelação, ou dons de entendimento, com um psique elevado, para perceber que você é muito espiritual e que você tem uma alma boa. A primeira coisa que eles vão ler em você é o corpo. Por isso que a salvação é importante nos 3 níveis. Quando você se apresenta no seu corpo, no equilíbrio, no bom senso, na ética, na postura, no posicionamento. Essa semana eu vivi uma coisa, foi segunda-feira, amor? Lá no Rui Gomes. Eu vivi uma coisa fantástica. Nossa, eu me diverti. Eu cheguei no Rui Gomes, que é onde, o açougue português, porque ali é onde a gente compra carne sempre de primeira. Aí aquele tumulto, segunda-feira feriado, todo mundo querendo entrar, o estacionamento é uma prova, não tem lugar. Eu consegui entrar do lado da vaga especial, vagou, eu tinha direito. Coloquei de ré. Na minha direita estava saindo um carrinho, veio um rapaz de lá para cá e atravessou a rua e ficou entre a vaga especial e eu, na frente, esperando, saiu do lado para ele entrar. E tem um espírito que opera na vida desse povo que tem caminhoneta, claro que não tem aqui. Que o cara entra naquele truck, ele pensa que ele é o truck. Ele pensa que ele é a caminhoneta. E é umas Dodge Ram que parece um monstro. Aí ele já vem com aquele bode na frente, que já não tem um bode no Dodge Ram, sem espiritualizar, você vai te dar uma chifrada. Chegou o camarada, irmão, com a caminhoneta preta atrás do carro, e o carrinho não saiu. Então a caminhoneta travou a mão que vinha de lá para cá. E o cara na buzina, e falou aquelas poesias em inglês que eles gostam de falar aqui. E toda aquela comunicação verbal e corporal, cheio de, né? E eu disse, rapaz, vai dar morte, porque estava brabo demais o homem, gente. Aí saiu do meu lado, o rapaz conseguiu entrar, aí o da caminhoneta entrou cantando, o estacionamento é desse tamanho, colocou o carro lá do outro lado. Aí o rapaz que desceu do meu lado, já deixou xingando, não sei o quê, e falou, acho que um inglês meio quebrado. O de lá para cá falou assim, pode falar português, que esse seu inglês aí não me engana não. Eu falei, vai se matar os dois, cara. Não, agora vem a parte mais interessante. O cara que desceu da caminhonete, escrito na camiseta, Leão da tribo de Judá. E o cara que saiu do carrinho do lado, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu olhei e falei assim, é 2 crentes miserável. É 2, tenho certeza que na igreja o Espírito diz assim, mas no dia a dia o corpo diz, percebe? Você pode até ter nascido de novo, mas você está indo para o inferno no testemunho do seu corpo. Podia fechar aqui, fazer um apelo e vão para casa. Você aprendeu agora. Deus está dizendo, é importante para mim seu espírito, porque vem dele. É importante para mim a sua alma, porque quando você recebe o depósito da minha personalidade, do meu caráter ao nascer de novo, o seu corpo vai mostrar que eu habito em você. E eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de postura, atitude, o que você fala, onde você vai, com que você se envolve, como você oferece às pessoas a manifestação da verdade que é Cristo. Aí você pergunta, meu Deus, pastor, o que está acontecendo? Quanto mais tempo a gente passa longe de Deus ao longo da semana, cara, não dá. Para você manter uma mentira, você tem que fazer muita força. Dá muito trabalho você manter uma mentira. Então não tem como você chegar num culto de domingo e tentar tocar o céu. Seu espírito até que está bom, mas você represou toda a influência de Deus no seu espírito. Sua alma está seca.
Aí você diz, por que não há resposta no corpo? Eu não estou vendo a sua alma, eu não estou vendo o seu espírito, eu vejo o seu corpo. Eu vejo o seu rosto, o seu sorriso, o seu aplauso, as suas lágrimas, as suas mãos levantadas. O senhor não conhece o que está dentro de mim, então bota isso para fora, porque eu estou conhecendo um vazio enorme. Porque o choro, meu irmão, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem conhece Deus... Você pode entrar aqui se arrastando. Você dá na cara de Satanás com os 2 pés. Eu estou destruído, mas eu vou cantar. Vou louvar. Porque a minha alma está cheia de Deus. Percebe como é importante? Então, geralmente, isso é uma forma de explicar o que acontece. Isso é uma forma de orientar. A gente diz assim, essa boca aí está calada. Não adianta exigir muito de uma alma vazia. Sem influência, sem um rio correndo do Espírito que nasceu de novo para a alma, para a dama. Então nós vamos tratar sobre isso. A base para nós é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós somos um Espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque é importante saber sobre a salvação. Deus tem para todos nós a salvação em 3 níveis, ou em 3 tempos. A salvação ocorre no Espírito, a salvação ocorre também na alma, e a salvação ocorre também no corpo. Então você constrói o raciocínio da seguinte forma. Nilvânia, pode até tirar o versículo, isso, para não comprometer o telão do lado. Então, a salvação acontece da seguinte forma. A frase, o texto áureo seria: a salvação de Deus tem início no meu espírito, se desenvolve na minha alma e se revela no meu corpo. Vamos lá, ok? A salvação tem início no meu espírito, porque eu nasço, o meu nascimento de novo acontece no meu espírito. Nascer de novo é o Espírito de Deus colocando em nós o caráter de Deus, devolvendo a nós ou nos devolvendo de volta para Deus. Isso acontece no espírito. Agora, esse depósito de Deus no nosso espírito, nós precisamos abrir todo o caráter, todo o princípio, a palavra, toda a orientação que vem. Nós precisamos permitir que esse Espírito abunde na nossa alma, regue a nossa alma, tenha fluxo na nossa alma, para mudar a nossa maneira de pensar, entender, ver as coisas, registrar, memória e assim por diante. No corpo vai ser entendido. Então a salvação começa no Espírito, se desenvolve na alma, e ela se pode ver, é manifestada no corpo. Tudo bem até aqui? Com base nisso, o entendimento que nós temos é o seguinte: nós somos salvos no Espírito, através de um novo nascimento. É por isso que a religião destruiu com as pessoas. Porque na mente daqueles que frequentam ritos, liturgias, tradição, costume, apenas em nome da religião, e tem no seu espírito uma separação absoluta de Deus, porque a sua alma é uma alma mau caráter, escrava de pecados, vícios e erros. A sua salvação está completamente comprometida. A nossa salvação começa no Espírito quando nós nascemos de novo, e ela se desenvolve na alma à medida que nós vamos passando pelo processo de transformação, dia a dia, de glória em glória, de experiência nova em experiência nova com Deus. Por isso que para um novo convertido é fundamental a frequência de culto, é fundamental a frequência de uma classe de discipulado. É fundamental o relacionamento com pessoas sadias, saudáveis, através, por exemplo, de pequenos grupos, células, culto de ensino, classe de crescimento, formação, capacitação, porque a cada dia a gente desenvolve um pouco. E essa expressão transformação, ela tem a mesma origem da raiz da palavra metamorfose, que é aquele processo de transformação como é que fala?
da lagarta. Quando você vê uma borboleta linda voando por aí, e você diz, não, isso aí era um bicho esquisito, cego assim, ó. Você não acredita. Se você não acompanhar o processo, você não acredita que aquela coisa feia para no galho, numa folha de uma árvore, e ela fica ali simplesmente passando por um processo de transformação que não pode ser interrompido, que compromete o desenvolvimento, que compromete a transformação, que tem que ser respeitado passo a passo. E eu aproveito para abrir um parênteses aqui, porque eu não falo só para vocês, mas nós falamos para a internet e para as redes sociais. É aqui que entra o problema. Eu não tenho nada contra os ex alguma coisa. Ex matou, ex assassinou, ex violentou, ex roubou, matou, destruiu, atirou, cheirou, bebeu. Eu tenho 200 balas no corpo, não tem problema. Gente, o amor de Deus é incrível, mas muitas pessoas pensam que a medida da sua vida de desgraça deve ser a medida da sua unção. Deve ser a sua medida no posicionamento no corpo de Cristo. Primeira coisa, o processo da salvação na vida de um indivíduo que teve uma vida muito difícil, é uma demonstração incrível do amor de Deus e a capacidade da graça de Deus em restaurar indivíduos, seja qual for ou qual a profundidade do poço em que ele esteja. Agora, transformação é um processo. Tem muita gente que sai daqui com 2 anos do que era, já se torna um bispo, um pastor, um apóstolo, um líder espiritual de alguma coisa. E em pouco tempo a igreja está sucumbindo e tem uma vida extremamente comprometida. Não se pode intervir no processo. Precisa crescer, desenvolver, e como uma criança, e aos poucos. Porque quando o processo da transformação, da salvação que ocorre na alma, estiver no ponto final ou na sua conclusão, é quando as pessoas olham para alguém e dizem assim, eu não acredito que é você. Sem contar, rapaz, deixa eu te ajudar. Eu também bebia, eu também fumava, eu também me prostituía, eu também traía. Rapaz, não era nem o diabo que entrava em mim, era eu que entrava no diabo de tão terrível que eu era. Você não está entendendo? E a pessoa olha para você e diz, não é possível, cara. Eu não vejo, você não tem nem marca, você não tem um sinal. Não consigo ver você bêbado, não consigo ver você drogado, eu não consigo ver você embriagado. Eu não acredito. Quanto tempo faz? Já faz um tempo, já tem aí para 8, 10 anos, mas eu sou uma nova criatura, a minha vida foi assim, não dá para acreditar. Esse é o processo, leva tempo. A medida, qual é a medida? É o quanto você permite que a influência do caráter de Deus, que agora habita no seu espírito, que lhe trouxe de volta, influencie sua alma. E isso é algo que você tem que desejar. Sabe quando a gente diz assim, geralmente eu digo que eu tinha vontade de pegar isso e abrir sua cabeça e colocar dentro dela. Não consigo. Então isso é você quem vai desejar. Quero aprender, quero vir ao estudo. Onde está o pequeno grupo? Quero começar a frequentar. Quem pode me ajudar? Como é a classe de discipulado? Quais são os cultos que eu preciso vir? Poxa, eu preciso de um tempo em oração. Quando é que é o ciclo de oração? Quando que eu preciso estar aqui? Eu preciso de desenvolver. Começa no espírito, nascendo de novo, se desenvolve na alma, através da transformação, presença da palavra de Deus, orientação, formação, capacitação, desenvolvimento, e vai ser manifestado no corpo. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. Muito bem. Quando eu falo, eu citei aqui no início da nossa leitura, quando nós falamos de pecado, ou quando a Bíblia fala de pecado, nós não podemos confundir o pecado, que é a força pecaminosa que opera em nós devido à queda. Uma coisa é a força pecaminosa devido à queda que opera em nós, o afastamento de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe uma força pecaminosa que opera em nós. O problema não é o pecado, o problema não é a força pecaminosa que opera em nós. O problema é a prática desenfreada de pecados, que nós permitimos que tenha ação, que tenha influência e que esteja ativo em nós. O problema é isso.
E é importante considerar que no livro do Apocalipse, esses textos não precisa pegar, Nilvânia. No livro do Apocalipse, depois você pode ler em casa, capítulo 2 e capítulo 3, todas as vezes que você encontra uma observação de promessa futura, de promessa em eternidade, você encontra na seguinte característica. Eu não vou ler, porque se eu ler minha cabeça atropela, que cada versículo é uma revelação. Então eu vou sintetizar. Ao que vencer. Ao que vencer. Uma vez um pregador, amigo meu, ele usou uma expressão, achei interessante. A Bíblia não diz quem chegar em segundo, quem conseguir uma terceira. Está dizendo, ao que vencer. Terá direito, herdará, receberá, conquistará, alcançará. Então isso diz muito a respeito da nossa determinação, do nosso processo de transformação de alma em manifestar no corpo que nós estamos dispostos a vencer e a receber de Deus toda a promessa que tiver lá. Uma vida que está baixo a influência de práticas de pecado e que aceita viver em derrota, que aceita viver em vergonha, que se submete a viver baixo a influência de pecados, que está em derrota, essas promessas de eternidade vão se distanciando e ficando cada vez mais longe deles. Por isso que é importante para Deus, no espírito, na alma e no corpo. Até aí tudo bem? Não só o espírito, como também a alma, como também o corpo vai ser totalmente transformado. O nosso corpo, que é esse corpo corruptível, que é esse corpo mortal, é tão importante, tão significante para Deus, que até o despojamento dessa natureza velha, caída, mortal e corruptível, sofrerá o processo da glorificação. Por isso que quando Paulo nos doutrina sobre isso, e já a gente cita o texto e chega lá, ele fala que existem dois corpos efetivamente. Corpos espirituais e corpos naturais. É importante, é significante isso para Deus. Então não é só o fato de você sentir muita alegria no espírito e começar a ter umas ideias boas. Você precisa, na sua postura, no jeito de falar, no jeito de ver, no jeito de ser, no jeito de interagir, manifestar no seu corpo que essa natureza caída está cada vez mais sucumbida, porque a glorificada está aparecendo cada vez mais em você. Então nós seremos glorificados. E isso é sobrenatural, porque no rapto, no arrebatamento, nós sofreremos esse processo de glorificação e o corpo será importante também. Até aqui tudo bem? Ok. No espírito nós temos o novo nascimento, na alma nós temos o processo da transformação pela palavra, e no corpo nós temos a glorificação no corpo. Aqueles que morrerem com Cristo antes do rapto, e eu não posso dar muito detalhe agora, porque senão é uma outra linha. Rapto, arrebatamento e manifestação gloriosa de Cristo. O pessoal do IBAD já aprendeu isso. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e o seu corpo será glorificado, e nós transformados e em corpo glorificado, semelhante ao do Senhor, encontraremos com Ele nos ares. Até aqui tudo bem? Beleza. Livro do Gênesis, pega aí a sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Alguns textos eu cito, você anota, Nilvânia ajuda, mas tem outros que eu quero que você faça questão que você olhe comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, ok? Versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Eu já falei sobre esse texto aqui em outras ocasiões. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito, outra vez, e o homem foi feito. O que é que Deus faz? Ao longo do capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver que todas as vezes que Deus, ele cria alguma coisa da natureza, daquilo
que não estava diretamente focado em formação do homem, ele usa a expressão como cresça, surja, haja e apareça. Mas quando se refere ao homem, ele diz, quando ele começa a projetar, façamos o homem. E veja que ele está usando sempre um plural, façamos. Depois, essa divindade sobrenatural forma. Deus faz o homem. Deus pega o homem do pó da terra, Deus pega o homem do pó da terra, a matéria-prima, o barro, e faz um boneco inanimado. Ok? Há uma versão, há uma interpretação e um entendimento judaico, dentro do judaísmo, que diz o seguinte, que Deus não ajuntou o pó no exercício, imagine, vou falar de uma forma simples, ele não ajuntou com as mãos. Deus assoprou o pó, e quando ele assopra o pó se ajunta. Não está na Bíblia, estou apenas informando a título de informação. Agora, o interessante é que ele pega a matéria, forma o corpo, e ele assopra, diz a Bíblia, soprou o fôlego divino. Ele soprou o seu espírito. A soma do espírito do homem gerado por Deus com o pó gerou uma alma. Produziu uma alma vivente. Logo, o espírito que há aqui do homem que recebe o fôlego de vida de Deus e o corpo se tornaram dois meios de trânsito para a alma do homem. Escute isso. O homem, na sua alma, é o único ser de todo o universo que consegue transitar em duas esferas simultaneamente. O homem consegue transitar na esfera das coisas espirituais e o homem consegue transitar na esfera das coisas naturais. É o único indivíduo. Daí a multiplicidade de sinestesia espiritualística, de linhas espiritualísticas, de gente que sente, de gente que vê, de gente que tem vulto, de gente que tem visão, de gente que tem sonho, de gente que tem entendimento. Existe um fator desordenado na vida de pessoas que desconhecem Deus, a presença do seu fôlego de vida. Então se tornam espiritualistas em várias linhas, conseguem perceber coisas no mundo dos espíritos e conseguem perceber coisas no mundo natural. Mas todo uso de coisas espirituais, sem a influência de Deus que criou, é feitiçaria. Tem alguém aí? Gente, o nível é muito alto, cara. Lá na área da minha casa tem um ninho de passarinho, coisa mais linda. E tá bem. Tem uma árvore que cresceu por um. Como é que chama aquilo, amor? É uma áreazinha. Um deck. A árvore cresceu por dentro do vidro e lá em cima tem um ninho. E tem dois pássaros grandes, bonitos, o papai e a mamãe. E tem um bichinho lá dentro só. Gente, ele passa 24 horas por dia com a boca aberta assim, ó. E aqueles. O pai não vence, a gente fica observando e traz minhoca, e traz bicho, e traz grilo, e traz tudo. Vocês estão bem assim esta noite, assim ó. Parece um ninho. Vocês tinham que ver daqui assim ó. E volta. Até aí tudo bem? Quando Deus sopra o fôlego de vida, o espírito de vida, mais o corpo, eles manifestam a alma vivente do homem. Ok? Então nós temos o homem, o espírito humano, nós temos o corpo humano. O espírito humano e o corpo humano, eles também representam, além de
possibilidade de acessar simultaneamente duas esferas, porque quando o escritor aos Hebreus escreve sobre isso, a gente já vai chegar lá. Deus cria os mundos foram criados. Quais são os mundos? 2, o visível e o invisível. Aquilo que você vê, natural, e aquilo que você não vê, espiritual. O homem consegue transitar nesses mundos simultaneamente, e o espírito do homem e o corpo do homem também são como duas coberturas ou 2 escudos de proteção para a alma. Ok? Perceba isso. Para quem você mais abaixar a guarda, mais influência você vai sofrer. Não pegou não? Gente assim. Hã? Alma vivente. Coisas espirituais, coisas do mundo. Nosso corpo e nosso espírito são escudos de bloqueio e defesa. Só que para onde você abaixar mais a guarda, mais influência você tem. Abaixou a guarda para o mundo, mais influência de mundo e pecado. Manteve o seu corpo resistente à influência do mundo. Abaixou a guarda para a influência do caráter de Deus, mais de Deus você vai ter aqui. Entendeu aí? Diga graças a Deus por isso. Ok? Vamos lá, as anotações. Beleza. Aqui entra um grande desafio e um nível de entendimento muito alto. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Por quê? Porque Deus valoriza as coisas que são eternas. Tem alguém aí? Porque a questão de você abaixar a guarda para viver as coisas naturais e alimentar só o corpo, tudo aquilo que é visível tornar-se-á um dia irreal, não real. Tudo que é visível não é real, porque passa. O que permanece são as coisas invisíveis. Aqui está a frustração no relacionamento com Deus. Quando você investe muito nas coisas naturais, a beleza passa, o tempo chega, o dinheiro acaba, o carro envelhece, a casa envelhece, tudo passa. Mas o seu investimento naquilo que é invisível e eterno permanece para sempre. Então o grande segredo é ficar bem espiritualmente com Deus. Tudo bem até aqui? Diga graças a Deus. Ok, pegue a sua Bíblia aí e abra lá no livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo 32, ok? Livro de Jó, capítulo 32. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Ok? Outra vez, diga espírito, alma e corpo. Vamos lá, capítulo 32, o versículo de número 8. Quem encontrou aí, diga amém. Se não, deve estar no telão, tá, né? Olha lá. Na verdade, vírgula, há um espírito no... Ok, de novo. Na verdade... Ok, tá vendo aquela palavrinha pequenininha ali, ó, depois da vírgula, H-A acento, significa existe. Logo, o homem tem um espírito. Há um espírito no homem. Continuidade. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Quanto maior a influência, se você é muito bom da influência do mundo, muito entendido nas coisas carnais. Mas se você sofre bastante influência do Espírito de Deus, no Espírito que está em você, que produziu fôlego de vida e trouxe alma vivente, mais da inspiração desse Deus vai habitar em você. Tudo bem até aqui? Então veja só, o homem possui esse Espírito. Vamos fazer a definição agora. O que é a alma? A alma é razão, sentimento e vontades.
A alma é razão, sentimento e vontades. A alma é intelecto, mente e emoções. Alma, tá? São 2 grupos de 3 pontos. Primeiro grupo, razão, sentimento e vontade. Aí você abre 2 chavezinhas. Abre uma chave, abre outra chave, ok? E escreve intelecto, mente e emoção. Agora vamos para o espírito. O espírito humano é consciência, comunhão e intuição. Consciência, comunhão e intuição. Deus, Ele cria matéria, mas Ele gera o espírito. Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33, versículo de número 4. Ok? O Espírito de Deus me fez. Só até aqui, depois a gente vai para frente. Isso, é isso aí, quase. Você entendeu? O Espírito de Deus me... O que nós somos? Somos feitos do Espírito de Deus. Somos uma criação gerada nele. Antes de nós existirmos como corpo físico, já existíamos nele. E nele nós fomos eleitos. Agora entenda isso. Mundo espiritual, olha isso. Quando você valoriza isso, que você coloca em ação a influência do caráter e personalidade de Deus, do Espírito dele no seu espírito. Que eu ainda estou tratando de algo que não tem a influência do Espírito Santo de Deus. Escuta isso. E você não consegue mais olhar para o mundo e encontrar coisas no mundo que lhe satisfaça. Só que se você não entende isso dessa forma, é por isso que a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Quando você ouve dizer uma coisa, você sabia que esse negócio do detox é bom porque emagrece, tira, não sei, quando você sabe, você não começa a tomar o suco? Até enquanto você não sabe, você não toma. Mas você começa a tomar suco. Rapaz, falaram que tomar uma água morna de manhã, espremer um limão, vai não sei o que, melhora o sangue, reduz isso, tal. Aí se te dá uma série de informações, você não começa a tomar limão de manhã? Assim é no nosso relacionamento com Deus. Quando você tem essa consciência de que eu e você somos uma parte de Deus, saímos dele, fomos gerados nele, isso é muito forte. Deixa eu te explicar por que toda a verdade ela é paralela, por causa dos mundos. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, só para a gente conectar tudo isso. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós temos 2 mundos, o visível e o invisível. E Deus tem um compromisso com coisas sobrenaturais e eternas. Você está respirando agora, não está? Não tem ar entrando e saindo dos seus pulmões agora? Você pode ver? Você não pode ver, mas ele existe. Ele está aí, ele está te dando vida. E os micro-organismos, e as frequências sonoras, que são de um certo alcance para crianças, outro para jovens, e para adultos, algumas frequências você já nem ouve, e para idosos você já nem ouve mais. Existe todo mundo invisível que também existe. Só porque você não vê, não significa que ele não está lá.
Quando a coisa visível vai perdendo a sua realidade, porque ela vai vencendo, ela vai passando, tudo que passa termina. É por isso que a expressão de Jesus é: não precisa ter medo de quem pode matar o corpo. Vamos lá? Mateus capítulo 10, versículo 28. Esse texto é interessante para fixar isso. Mateus capítulo 10, versículo 28. Pega lá comigo. Você precisa cuidar com esses níveis de proteção, porque você não pode permitir que a sua alma se torne escrava do seu corpo e se alimente de memórias de escravidão e comportamento e desejos do mundo, da carne, do erro, do pecado e das práticas dos pecados. Você tem que fazer e permitir com que a sua alma seja influenciada pelo Espírito, que agora, quando nasce de novo, tem a presença e a personalidade de Deus lá. Ao versículo 28 do capítulo 10 de Mateus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja que o texto não diz assim: faz o que você quiser com seu corpo, que o que vale é a alma. Não, isso aqui são palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas antes temei o que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque os dois são importantes. Os dois são importantes. Porém, a influência de uma alma, segundo a personalidade e o caráter do Espírito de Deus no nosso espírito, vai também automaticamente produzir santidade no nosso corpo. Até aí tudo bem? Beleza. Nós sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele é eterno. E Deus tem uma paixão, um carinho por coisas que são eternas. Pega comigo aí. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Volta lá comigo. O nosso Deus, Ele é eterno, então Ele tem uma queda, vamos dizer assim, por coisas eternas, por coisas que vão permanecer, por coisas que vão continuar. Ele não se atém a coisas que vão passar. Por isso que a Bíblia, quando registra dizendo o que é a vida do homem, é um assopro, é uma fumaça. Ele diz respeito àquilo que é visível e passa, mas aquilo que é eterno permanece. Tudo bem aí? No versículo 23 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Deus diz: santifiquem tudo, separe com exclusividade, separe. Veja a grande estratégia de Deus e o grande livramento de Deus para mim e para você. Marca isso, guarda na sua mente, guarda no seu coração. Parece que é uma contradição, porém é uma demonstração da soberania de Deus. Eu e você, nós fomos criados mortais para não morrer. Pegou aí? Nós fomos criados mortais para não morrer. É o escape de Deus, é o livramento de Deus. Quando no livro do Gênesis Deus cria o homem e o coloca no jardim, o homem era mortal. Enquanto permanecesse baixo a influência do Espírito de Deus, no seu espírito, o homem estava ali. De todas as árvores que o Senhor estabeleceu no jardim, capítulo 2, versículos 8, versículos 9, versículos 10 de Gênesis, de todas as árvores, o Senhor separa uma dizendo: aquela árvore ali você não vai comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia, Nilvânia, pode tirar o texto. No dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. A pergunta é: Deus não aguçou o interesse do homem? Deus não provocou no homem uma certa curiosidade? Não é igual você dizer para uma criança: não mexe nessa caixa que a mamãe não quer. Você vira as costas, ela vai mexer na caixa. Não mexe aí que aí tem um negócio guardado e não é para você. Por que Deus aguça?
Por que que Deus estimula? Porque é um estímulo. Por que que Deus colocou aquela árvore lá? Se ele sabia, Deus sabia que o homem teria curiosidade de mexer? Sabia. Foi por isso que colocou lá. Mas então foi Deus que criou o pecado? Não. Deus potencializou. É a possibilidade. Deus estava dizendo para o homem: existe dentro de você a capacidade de guardar do mundo a sua alma, de Deus a sua alma, a mesma autoridade e o mesmo poder de decisão que você tem para dizer: a minha vida será escrava do pecado. Você tem a mesma autoridade para dizer: a partir de hoje eu não serei mais escravo do pecado. O pecado estava potencializado, mas quando o homem peca, ele deixa o pecado real. Existe uma possibilidade de você passar por aquela porta e cair em pecado de desgraça. E Deus sabe disso. Por que que Ele não me avisa? Não dá a impressão que Deus se autolimita? E como soberano, não teria Ele também o direito de fazer? Por quê? Porque existe em nós esta salvação, espírito, alma e corpo, em 3 tempos. Por que que Ele colocou? Ele sabia, Ele coloca lá, porque Deus queria que o homem usasse a sua autoridade, Ele queria que o homem usasse o seu poder de domínio, porque assim como o homem tinha a autoridade para dizer: vou comer, o homem também tinha autoridade para dizer: não vou comer, e ponto final, e tudo estaria resolvido. Veja que Deus colocou em probabilidade, em potencialidade. Por quê? Porque nós lutamos com algo colocado dentro de nós chamado desejo. Diga comigo: desejo. Outra vez diga: desejo. Pega a sua Bíblia aí, livro do Gênesis, capítulo de número 4. Vamos lá, mais 10 minutinhos, pode ser? Provavelmente não termina hoje, a gente continua na próxima terça. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Pensa isso. Diga comigo: desejo. Diga: desejo humano. Irmão, o desejo que habita em nós não é pecado. O desejo que habita em nós não é pecado. Mas cabe a nós e não a Deus dominá-lo. Deus, me ajuda aqui. Ajuda não. Vai você. Deus, eu não quero ir. Se você não quiser, você também não precisa. Quando o Senhor Jesus disciplina, doutrina, se o teu olho te escandaliza, corta ele e joga fora. Se tua mão te escandaliza, corta ela e joga fora. Se um dos teus pés te escandaliza, corta ele e joga fora. Melhor é você entrar no céu com um olho só, com uma mão só, estou resumindo tudo, com um pé só, do que com os 2 você queimar no fogo do inferno. Isso não é autoamputação. O Senhor está dizendo: tem coisas que você não precisa olhar se você não quiser. Tem coisas que você não precisa pegar se você não quiser. E tem caminhos que você não precisa trilhar se você não quiser. Isso não é autoamputação, igual uns frei loucos no passado, que tinha problema com os caras. O desejo sexual, irmão, foi Deus que colocou dentro da gente. Agora, como a gente domina isso, tem a ver com a gente, não com Deus. Aí os caras bem loucos cortaram os coisinhos fora. Esses padres são muito loucos, cara. Eles têm um problema no passado. Não, eu estou com muito desejo. Pum! Ficou sem e ainda ficou com desejo. E não tinha nem como resolver mais. Ô povo atrapalhado. Vamos lá. Gente, o que é ignorância, né, cara? Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, e se chicoteava, e batia com chicote, e dobrava o joelho no pedaço de milho. E Deus, olha do céu, o povo atrapalhado, eu que coloquei isso neles. Gente, o desejo está em nós, porém precisa ser administrado e precisa ser contido por nós. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão.
e deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Capítulo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que se descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se você fez algo bom, não é certo que seja aceito? E se não fez nada bom, o pecado bate à sua porta, e sobre ti será o teu desejo. Cabe a você dominá-lo. O desejo, Deus colocou, porque ele também é importante para vários momentos focados, específicos de decisão, de discernimento, de intuição, de sabedoria. Porém, cabe a nós dominar esse desejo, e não a Deus. Deus me ajuda agora, senão eu vou. Deus olha do céu e diz: pois você vai. Se você não mudar essa trajetória, você vai acabar indo. Aí chega ele todo triste: pai, o que aconteceu comigo? Simples, você não dominou o seu desejo. Esse é o problema. Você só não dominou o seu desejo. Irmãos, é por essa razão que Deus não pode perdoar o diabo. É por essa razão que Deus não pode perdoar os anjos que foram caídos, foram destituídos, foram lançados do alto a baixo. Por quê? Porque os seres espirituais, e aqui eu começo a concluir, porque os seres espirituais, eles têm um espírito que habita em uma alma, sem corpo. Quando o diabo e os anjos pecam, eles pecam em ambiente de eternidade. E Deus aprecia o que é eterno. E tudo que acontece em ambiente eterno ficará naquele estado para sempre. Eles pecam em ambiente de eternidade. Por isso, estão eternamente mortos e sem qualquer possibilidade de retorno. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Eli, vamos finalizar? João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o... Mas Deus não amou eu? Não, é só eu. Não, só eu. Gente, Deus amou o mundo em toda a sua manifestação. Eu e você só fazemos parte do processo. Em que condição? Em que condição? Vocês não escolheram a mim. Ah, não é possível que isso não tenha valor algum. Deus olha para todo mundo através de Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu filho, o que você prefere escolher? Pai, eu quero de volta aquilo que foi gerado em ti. Eu quero o homem de volta. Eu quero a humanidade de volta. E como é que o Senhor vai fazer isso? Eu vou chamá-los. Quando você vem ao altar, entrega a sua vida a Cristo, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isto é um sinal de que você foi chamado à salvação. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Percebe o processo? O Senhor ama o mundo de tal maneira, e Ele dá o seu Filho. O processo da salvação tem início. Nós, Salmo de número 8, versículo 5, nós vamos continuar a terça que vem. Salmo de número 8, versículo 5. Nós fomos criados pouco menores do que os anjos. Em que condição? Os anjos não são mortais.
nós somos mortais. Nessa condição do corpo, nós somos diminuídos. Porém, fomos criados mortais para não morrer. Porque nesse corpo aqui, nesse corpo aí, você tem a possibilidade de arrependimento. Porque aquilo que é visível, passa. Porém, no momento da morte do seu corpo, o estado que estiver o seu espírito, determinará a sua eternidade. Então não pense que é só festa, e na última hora você diz, ei, porque pode ser que naquele momento, como você morre no corpo, determinará o estado eterno. Porque espiritual, porque Deus valoriza as coisas que são guardadas no espírito. E Ele diz, é importante, quando você revela no corpo e manifesta no corpo a verdade de Deus. Algumas pessoas cantam assim, ó. Eu não gosto muito de pegar no pé, o pessoal diz que eu sou chato. Que eu diminua, que Ele cresça. Irmão, essa canção de João Batista. A canção de Paulo é que eu morra e Ele apareça. Tem muita gente só se diminuindo. Religiosidade, querendo que Jesus apareça através das habilidades e dos dons. Porque esse é o tom dessa música. Eu vou me diminuir, mas vou cantar bem, tocar bem, pregar bem, fazer tudo bem. Longe de Deus. A gente tem que morrer nessa carne, para que Cristo apareça em nós. Para que as pessoas tenham a sensação de que, rapaz, eu encontrei uma pessoa na rua hoje, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei se era Deus, se era um anjo, mas alguém chegou e me deu uma palavra. Aqueles dois lá no Rio Gomes se matando, eu vi na camiseta, cheguei e disse, gente, perder a benção não, hoje é feriado, você tem família? Tem certeza que teus filhos estão te esperando em casa? Você é tão novo, ele é mais velho que você, fala assim não tem necessidade, vou morar aqui. Eu conto a minha esposa, quando nós fomos fazer a compra, cadê os dois? Na fila da carne conversando. Não, crente é doido, cara, briga, não, é que o crente tem pouca alegria, come muito, bebe muito refrigerante, fala mal dos irmãos e pede perdão, e tira foto. Os dois lá, aí eu passei por eles, e aí, tranquilo? Eu estava um pouco nervoso, tranquilo, acontece. Percebe? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Se você veio hoje, você não pode perder terça-feira. Fala para alguém, diga, cara, pelo amor de Deus, volta comigo terça-feira, que você tem que ouvir o que eu estou ouvindo lá. Baixa a sua cabeça. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pelos teus santos homens que escreveram e nos presentearam com tão poderosas revelações. Imprime essa palavra em nós, meu Deus, em mim, nos teus filhos, que a salvação que teve início no nosso espírito, esta noite, sofra um pouco mais de transformação nessa alma tão cansada, tão afetada e às vezes tão ferida nessa vida, mas que a cura, que a tua personalidade, que a tua influência, que a tua presença ganhe um espaço maior em nós, e que o nosso corpo comece a manifestar o teu favor, a tua bondade, a tua verdade, a tua honestidade. Senhor, nós queremos atrair o teu favor, porque é importante para o Senhor que no espírito, na alma e no corpo sejamos guardados irrepreensíveis. Eu quero que os teus filhos não só vivam essa esperança, mas desfrutem aqui nessa vida dessa certeza, de que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso eu quero agora que toda sombra, palavra maldita, que venha confrontar a salvação, a comunhão, a transformação, o crescimento em Deus dos teus filhos, caiam por terra agora,
os inimigos de Deus sejam estabelecidos, a casa, o trono, a presença de Deus na vida dos teus filhos, e que essa maturidade, que esse conhecimento que os alcança esta noite, possa produzir neles um efeito tal, de que o diabo se arrependa de nunca mais ousar, sequer tentar voltar à sua casa antiga, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Feche os teus olhos ainda e diga assim: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu negligenciei este conhecimento. Eu recebo a tua palavra e eu confio nela. Eu quero declarar que a partir de hoje eu estou mais evoluído. A minha alma está sofrendo transformações poderosas que manifestarão a tua glória. Diga em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você foi gerado em Deus, meu irmão. Dentro de você é uma parte poderosa de Deus aí. Deixa que ela seja a influência principal da sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus.